de som aqui rapidamente. Vamos começar a fazer a gravação aqui. Todo mundo consegue me ouvir bem? Tranquilo, aqui para mim tranquilo. Maravilha. Ok, boa noite, ouvintes. Sem problemas, pode fazer a pergunta sim. Professor, a gente conversou sobre fator de potência nas aulas anteriores e que a correção do fator de potência é feita com banco de capacitores. E hoje eu vi acontecer um problema, só que eu não consegui associar a resposta. Por exemplo, eu tinha um banco de capacitores que estava ligado num conjunto de motores de uma esteira e aconteceu um problema lá porque tinha um painelzinho que o banco de capacitores ficava no automático ou no manual. E tinha que ter, a medida, e o correto era ter ficado no automático, porque ele automaticamente, quando ia entrando os motores, ele ia associando os capacitores correspondentes para poder fazer a compensação. Só como estava no manual, os motores todos entraram e o banco de capacitor não entrou automaticamente. E deu uma queda de tensão e caiu vários circuitos lá por queda. O que provocou essa queda, professor? É porque o banco de capacitor não ter entrado fez com que a tensão da rede diminuísse? Qual seria aí o problema? Muito bem, Luiz, obrigado aí pela pergunta, né? Então, a gente conectado aí com o nosso assunto, né, de correção de fator de potência. A nossa última aula foi em relação a isso, né? As técnicas para correção, vocês calcularam lá os bancos capacitores, né, a partir da definição do fator de potência resultante quando você liga cargas diferentes, né? Para poder responder a sua pergunta, Rubens, eu vou até recorrer aqui ao compartilhamento da tela, rápida aqui. Todos estão visualizando aqui o PowerPoint? Eu estou, professor. Tá, né? Tranquilo. Então, o que acontece? Aqui nós estamos sinalizando, né, qual que é a vantagem, né, de você fazer a correção do fator de potência. Vantagens para o consumidor. Obviamente, o contrário da vantagem é a desvantagem, ou seja, quais são os problemas causados pelo baixo fator de potência. Então, se nós relacionarmos aqui para o consumidor, né, quais são as vantagens, né? E essas vantagens seriam relacionadas a você eliminar alguns problemas provenientes do baixo fator de potência. Então, uma das vantagens é a redução do custo de energia elétrica, ou seja, evita multas pelo consumo excedente de reativos. Lembra que o nosso fator de potência ele vai caindo à medida que você começa a consumir muitos reativos da rede, né? Então, quando você faz a correção do fator de potência, você diminui o consumo de reativos da rede e aí você evita o pagamento de multas. Por quê? Porque a concessionária estabelece um limite de consumo de reativos por parte do consumidor. E isso é estabelecido a partir da definição do fator de potência igual a 0,92. É o mínimo, fator de potência mínimo que você pode impor para a concessionária é de 0,92. Se o fator de potência baixar mais, significa que você vai pagar uma tarifa por esse consumo excedente de reativos, e essa tarifa adicional a gente chama de multas, né, pelo excesso de reativos ou pelo baixo fator de potência. Uma das vantagens para o consumidor também é que evita a necessidade de investimentos nas instalações, ou seja, quando eu tenho um baixo fator de potência, eu estou consumindo reativos, quem está fornecendo isso daí é a sua fonte de alimentação, seu transformador. A sua infraestrutura está tendo que entregar, né, uma energia adicional que ela poderia ser corrigida, né, se você usa um banco de capacitores. Então, em vez do seu transformador estar entregando essa energia, isso poderia ser reduzido. E se você tem uma estrutura, né, que tem que entregar muita energia reativa, significa que à medida que você aumenta as cargas, você precisa de mais condições de infraestrutura para entregar essa energia, você precisa aumentar o seu investimento. Ou seja, vai superdimensionar os cabos, superdimensionar
os transformadores, toda a sua instalação, sistema de geração, para poder entregar essa energia reativa. Tá? Olha o terceiro item aqui, Rubens, melhoria da flutuação da tensão elétrica. Né? Por que a gente fala da flutuação da tensão elétrica? Se você tem um consumo de reativos causados pelas suas cargas, né, esse consumo de reativo vai fazer com que você tenha uma corrente elétrica circulando pela sua instalação, que é além daquela que seria necessária para realizar o trabalho na sua máquina, porque o consumo de reativos está relacionado somente à produção do campo eletromagnético nesses conjuntos de motores. Se você consome muitos reativos, você está aumentando a intensidade de corrente na sua infraestrutura, na sua instalação, e se a sua instalação não está preparada para entregar esse fluxo de corrente, o que vai acontecer? Aumenta a corrente, aumenta a queda de tensão na sua instalação, ou aumenta a queda de tensão na impedância que é imposta aí pela sua instalação. Se você tem um transformador que não tem a condição de fazer a entrega daquela energia, ou seus cabos são de seções menores, onde você tem um aumento da queda de tensão, isso vai fazer com que a tensão na carga tenha uma perturbação. Né? Então você aumenta a demanda de reativos, você tem uma maior queda de tensão na sua infraestrutura e faz com que a tensão oscile na carga. E essa perturbação vai provocar falhas na operação do seu sistema. Né? Então, quando você corrige o fator de potência, você diminui essa demanda pelo consumo de reativos, você aumenta a disponibilidade da capacidade da sua infraestrutura, seja de transmissão, distribuição, manobra, transformadores e tudo mais, e você reduz as perdas pelo efeito Joule, ou seja, as perdas de aquecimento, porque se você tem mais corrente circulando na sua instalação, no seu transformador, quanto mais corrente passa na infraestrutura, mais perdas Joule você tem, mais dissipação de calor você tem na sua infraestrutura. Então, corrigir fator de potência é bom, porque você reduz perdas de calor na instalação, você melhora a questão da flutuação de tensão, porque se você não tem demanda de reativo, significa que você vai deixar a sua instalação operando numa condição mais adequada, entregando aquela energia que de fato vai ser convertida em trabalho realizado. E você também melhora as condições de custo, né, da sua energia elétrica, porque você vai deixar de pagar aquela tarifa pelo consumo excedente de reativos, ok? Então, quando você comentou do momento que você partiu o sistema sem a correção com um banco de capacitores para fazer a correção do fator de potência, sem a correção automática de fator de potência, o que acontece? Você demanda muito reativo da rede e provoca a flutuação da tensão nas suas cargas. Ok? Entendi, professor. Aí, consequentemente, desarma tudo, né? Consequentemente, se você tem um excedente de corrente, olha só, a corrente elétrica ela aumentou, né, na sua infraestrutura, você tem o seu sistema de proteção que, se estiver dimensionado para fazer a proteção adequada aí dessa sobrecarga, vai ocorrer o desarme sim. Tá? Então, o objetivo do banco de capacitores, e aí eu já vou de novo aqui compartilhar a tela com vocês, pessoal, e que pese aí o seu Rubens fez a pergunta, mas ela já está inserida dentro do contexto da aula, tá? Então a aula já de fato começa efetivamente aí com a pergunta que o seu Rubens fez. E de fato, quando eu falo do fator de potência, tenho em mente essa imagem aqui que ilustra, né, um conjunto, né, de motor operando, né, sendo alimentado por um transformador. Quando você tem um motor elétrico aqui sendo alimentado por um transformador, esse motor ele consome. Olá, pessoal, consegue me ouvir bem aí? Houve um problema de qualidade de energia, deu uma queda aqui, uma flutuação da tensão, e aí caiu o roteador, tudo mais, e só que já retornou e voltou a conexão, tá ok, pessoal? Já foi um exemplo prático aí dos impactos do problema de qualidade de energia, né?
Então, seu Rubens tinha feito a pergunta, deixa eu só compartilhar aqui a tela rapidamente aqui. Muito bem. Ok, pessoal. Então, só resgatando aqui novamente, nós todos estão visualizando aqui a imagem do transformador alimentando o motor? Agora sim, professor, o áudio também está bom. Perfeito, né? Então, guardem sempre essa imagem aqui, pessoal, quando a gente fala em correção de fator de potência. Então, isso é para vocês sempre pegarem um conceito, entender por que eu coloco um banco de capacitores, né? Quando eu tenho um motor elétrico aqui conectado, né, ao sistema de alimentação, e no seu sistema de alimentação você tem um transformador que está entregando, né, essa energia para alimentar o motor ele funciona, né, demandando aí, consumindo energia ativa e reativa. Energia ativa é aquela que vai ser transformada em trabalho útil, né? Então esse motor, o eixo do motor vai fazer a movimentação de uma determinada carga, e você tem a energia reativa, que ela está sendo consumida também da rede elétrica para poder produzir o campo elétrico nessa máquina, ok? Então a energia reativa ela não é convertida em trabalho útil, ela serve apenas para produzir o campo eletromagnético no motor. O que acontece, né? Quando você coloca um banco de capacitores, né, em vez desse motor, né, ele está, quando ele solicita aqui energia ativa e reativa, está aqui na imagem sendo ilustrada com a cor azul e a cor verde. Então a cor azul é o que eu estou solicitando para realizar trabalho e a cor verde é a energia reativa que produz o campo eletromagnético. Então, se eu quero diminuir o consumo de reativos da rede, olha só, o meu problema é consumir reativos da rede elétrica. A concessionária ela me multa se eu consumir muito reativo da rede. Então, o que eu faço? Para poder compensar isso daí, para poder corrigir, eu coloco um banco de capacitores, da forma como está ilustrada na figura abaixo. Por quê? Em vez do motor solicitar, né, energia reativa da rede elétrica, lá oriunda do transformador, quem vai fornecer essa energia reativa vai ser o próprio banco de capacitores, ok? De forma que, à medida que eu consumo o reativo do banco de capacitores, eu deixo de consumir da rede e eu passo a consumir da rede somente a energia ativa, né? Então, repare que quando eu consumo energia reativa, né, eu vou consumir energia reativa da rede, eu estou aumentando a corrente que está sendo drenada do transformador para o motor. Ao passo que, quando eu faço a correção do fator de potência, em vez de consumir o reativo da rede, esse reativo vem do banco de capacitores. E a corrente elétrica que está sendo drenada da rede, ela é principalmente relacionada à energia ativa. E aí eu diminuo a intensidade da corrente que está sendo demandada da rede, está sendo demandada da sua infraestrutura, da instalação. Obviamente, aqui na figura, né, eu tenho uma situação quase que ideal, porque toda energia reativa que essa máquina precisa, em vez de ser solicitada aqui da rede, está sendo alimentada aqui pelo banco de capacitores. Ô, né? Professor. Pois não. Deixa eu fazer uma perguntinha rápida. Pode-se dizer, então, que a energia reativa que estava vindo da figura 1, que está vindo do transformador para o motor, na verdade, o capacitor ele transforma a energia ativa em reativa, é isso? Então, vamos lá, não é isso, tá? Porque o que acontece? O capacitor ele não está transformando, né, uma energia em outra, tá? O que o banco de capacitor está fazendo é o seguinte, lembra que na figura de cima, o motor ele está solicitando a energia reativa lá da rede elétrica, tá vendo? Está vindo do transformador, ok? Na figura de cima. Em vez do motor, né, solicitar energia reativa do transformador, quem vai fornecer essa energia reativa para o motor vai ser o banco de capacitores.
Então você só Não está entendi, professor. trocando o alimentador. Mas assim, esse banco de capacitores ele tem que ser alimentado na fonte que é o transformador, não é verdade? Então, se Isso. ele é alimentado com energia ativa e devolve energia reativa para o motor, é isso? O que acontece? Quando você alimenta, né, esse banco de capacitores, você tem o banco de capacitor, através da sua reatância, né, capacitiva, você tem uma entrega para o motor de uma energia o quê? Reativa em sentido contrário. Tá? Porque tanto capacitor quanto indutor, eles são cargas o quê? São cargas complementares, né? Elas são complementares. Enquanto o indutor ele solicita, né, energia reativa, o banco de capacitor ele faz o quê? Ele fornece essa energia reativa. Tá certo? Então, quando você alimenta, né, um banco de capacitor, você tem lá, de acordo com o dimensionamento, a capacidade de entrega dessa energia reativa. E aí o que você tem? Você tem, nesse momento, uma compensação. Porque ao alimentar, né, esse sistema com corrente alternada, o que você vai ter? Você vai ter esse motor como um demandante, né, um solicitante aí, de energia reativa, e o banco de capacitores fazendo o quê? Atuando como um gerador dessa energia reativa. Então você faz uma compensação, tá? Porque o reativo do capacitor está sendo demandado em sentido contrário ao reativo imposto pelo seu motor. Porque o seu motor você tem uma carga indutiva e o capacitor é uma carga o quê? Capacitiva. Os dois estão em oposição. Quando um está demandando, o outro está gerando, tá? Está fornecendo energia reativa. Por isso, pessoal, quando nós vamos dimensionar um banco de capacitores, o dimensionamento é feito de que forma? A principal informação é quantos kVARs, né, esse banco de capacitor ele vai fornecer para o seu sistema. Então você não vai falar, eu quero um banco de capacitor de tantos microfarads. Não, você vai solicitar um banco de capacitores de 15 kVAs reativos e aí você vai compatibilizar com a tensão de alimentação que você tem a sua carga em operação, tudo bem? Então sempre o dimensionamento do banco de capacitores é em relação à quantidade de energia reativa que você vai alimentar o sistema no sentido de fazer a sua compensação do fator de potência. Tudo bem? Então, seja um indutor, seja um capacitor, são cargas que geram reativos ou consomem reativos. Eles são cargas em oposição. Sempre que você alimenta um banco de capacitor ou um grupo de reatores em tensão alternada, você vai ter essas cargas ou entregando energia reativa ou consumindo energia reativa, porque em função da característica da carga, né, produz campo eletromagnético e demanda nesse sentido de energia reativa. Ok? Tá claro, pessoal, esse contexto aqui da correção do fator de potência? Esse motor, ele solicita energia reativa e o banco de capacitores está entregando essa energia reativa. Tá? E a energia ativa, ela é simplesmente aquela que o motor está utilizando para converter, né, a nossa energia elétrica em energia mecânica disponível ali no eixo do motor. É o que vai fazer, de fato, a carga mecânica movimentar. Ok? Só está claro esse conceito aí em relação à Ok. energia reativa, banco de capacitores, de forma que faz a correção. Né? Entender quais são os problemas, né? Quando eu tenho baixo fator de potência, aumenta o fluxo de corrente por conta de circular, né, corrente em função do baixo fator de potência, você tem um consumo excedente de reativos, você tem pagamento de multas, né, por conta de ter uma tarifa adicional, e você tem a necessidade de superdimensionar a sua instalação por conta de ter que fornecer
essa energia reativa. E, além disso, se tem mais corrente circulando na instalação, significa que você tem as perdas na forma de calor, as perdas Joule. Ok? Tá claro, Professor? pessoal, até aí? Opa, pois não. Professor, desculpa interromper, posso fazer uma pergunta? Claro, sem problemas. Não tem problema em interromper, não, pessoal. Tem dúvida, pode perguntar. Professor, por favor, como é que esse banco de capacitor se carrega para estar suprindo esse equilíbrio aí, enviando reativo para o sistema? O banco de capacitores ele é conectado ali praticamente em paralelo com o seu sistema. Então, quando você alimenta, né, um banco de capacitores em corrente alternada, naturalmente você tem ali a imposição de uma reatância capacitiva, você tem uma carga reativa ali, né? E essa reatância ela faz com que você tenha uma característica, né, de estar demandando reativos da rede ou gerando reativos na rede, ok? Então essa é uma característica da própria carga. Quando você tem uma carga indutiva, que é o indutor, o que acontece? Quando você alimenta esse indutor com corrente alternada, você tem a corrente circulando, né, nesse indutor, produzindo um campo eletromagnético, e esse campo eletromagnético faz com que a corrente em relação à tensão fique atrasada, né? E essa defasagem entre tensão e corrente gera essa questão da sua própria reatância indutiva e gera a questão do baixo fator de potência pelo deslocamento que você tem entre corrente e tensão. Então, você tem ali uma carga que está consumindo energia reativa. Quando você coloca um capacitor, né, alimentado ali em corrente alternada, você tem um fluxo também de corrente imposto no capacitor, porque você tem ali uma reatância, uma impedância capacitiva, né? Porém, diferentemente do indutor, no indutor a corrente ela está atrasada em relação à tensão. Sempre pense que o indutor ele é um filtro de corrente. Por quê? O indutor ele não gosta de variação brusca de corrente. Tá? Todo reator, se você tem a corrente oscilando, ele vai procurar atrasar essa variação de corrente para que a corrente ela fique o mais estável possível. Então, todo sistema com reator ele tem o foco de fazer uma filtragem, né, uma estabilização da intensidade da corrente na linha. E o capacitor é o contrário, ele é o quê? É um filtro de tensão. Ele não, qualquer capacitor, ele não gosta do quê? De variações bruscas de tensão. Quando você tem uma variação brusca de tensão, o que acontece no capacitor? Você tem um pico de corrente, que é o que acontece quando você alimenta um banco de capacitores. Você tem um pico de corrente, por quê? Ele entra como se fosse, no momento que está se carregando, ele se comporta como uma carga em curto-circuito. Então, a tensão, quando você aplica uma tensão no capacitor, essa tensão ela vai se carregando, o capacitor ele vai se carregando de uma forma mais lenta, porque a corrente vai lá em cima e o capacitor se carrega, né? Ou seja, a tensão ela não varia de uma forma tão brusca, ela existe uma rampa de carga desse capacitor e existe uma rampa de descarga desse capacitor, né? Isso é provocado pela característica que ele tem de adiantar a corrente em relação à tensão. Ele adianta a corrente em relação à tensão porque ele não gosta de variações bruscas de tensão. Então, quando a gente pensa em capacitor ele é um filtro de tensão. Quando você tem um sistema capacitivo, a tensão ela fica ali estável, né? Muitas vezes ela não oscila. Por isso que o seu Rubens tinha colocado, não tinha o banco de capacitor lá, obviamente você tem flutuação de tensão, porque os capacitores, quando eles fazem essa correção, eles deixam a tensão de uma forma mais estável. Por sua vez, o excesso de banco de capacitores, esse sistema fica muito capacitivo, o que acontece com o nível de tensão? Vai se carregando, não tem carga, o capacitor ele vai permanecendo com a tensão próxima ali ao seu pico, o nível de tensão na linha acaba aumentando. Por isso que a concessionária, ela multa o consumo de reativos
para os dois lados, né? Durante o dia, como você tem as cargas em plena operação, o seu sistema não pode ficar indutivo, né? Muito indutivo, porque consome muito reativo. Você tem problema com a infraestrutura, a concessionária vai tarifar o baixo fator de potência. E de madrugada, a análise ela é ao contrário, né? Porque se você tem um sistema muito capacitivo, você tem muito banco de capacitor, as cargas estão desligadas, você não tem ali o consumo de reativo, mas você tem a geração desse reativo pelos bancos de capacitores. E a tensão de madrugada, se você tem um sistema muito capacitivo, o nível de tensão vai aumentando, e aí podendo acarretar aí em problemas para a infraestrutura e tudo mais. Então a concessionária ela monitora de madrugada se fica o fator de potência baixo no sentido capacitivo, e durante o dia se o fator de potência está baixo no sentido indutivo, né? Se você tem muitas cargas ligadas e que precisa fazer a correção. Por isso é muito importante ter esse equilíbrio, né? O sistema de correção automática, se você tem as cargas ligadas, né? Os motores ligados, você entra com o banco de capacitor junto. Se os seus motores estão desligados, né? Normalmente o banco de capacitor ele também desliga, desconecta, porque não há necessidade de se fazer a correção. Você faz a correção quando há necessidade de consumir reativos. Consome reativos, você tem banco de capacitor fornecendo reativos. Se você não tem consumo de reativos, não precisa colocar banco de capacitor na linha. Ok? Dúvidas, Obrigado. pessoal? Opa, conseguiu entender, Francisco? Tranquilo? Entendi, professor. Depende da característica da carga, entendi. Maravilha. Ok, pessoal, mais alguém? Então, pessoal, passada essa introdução, né, que nós fizemos aproveitando aí as perguntas aí dos colegas, né, nós vamos apresentar hoje, o objetivo da aula hoje é bem rápida, né? Nós vamos fazer uma apresentação da tarefa 4. A tarefa 4 é uma tarefa que contempla aí praticamente o que vocês viram até o momento, é só um reforço da prática, ok? Então é interessante que vocês façam a tarefa 4, eu vou apresentar, falar passo a passo quais são as questões dessa tarefa 4, ela está disponível lá no canal geral, mas antes de mostrar no próprio canal geral, que vocês, talvez alguns já até tenham visto, eu vou abrir o arquivo PDF aqui, que tem exatamente essa tarefa 4 que eu vou explicar para vocês, ok? Então, a tarefa é bem simples, né? Eu coloquei aqui o prazo até de 2 semanas para que vocês possam fazer. Então, se vocês analisarem aqui, tarefa 4, atividade para avaliação, conclusão 23 de novembro, ou seja, pode começar a fazer já a partir de hoje, né, que a partir do momento que eu apresentar a tarefa, eu já vou deixá-los aí liberados para poder começar a fazer essa atividade, gerar dúvidas, enfim. A gente sabe que muitas vezes no dia a dia, e às vezes é complicado para reservar um tempo e fazer essa tarefa, mas vocês vão perceber que ela é bem simples, todo o material para poder resolver está disponibilizado aqui nos arquivos de apoio, né? Vocês vão ter a condição de consultar direitinho, ver o passo a passo, e sempre é importante que eu coloco para vocês que tem a tarefa lá, faz lá a resposta, posta direitinho, porque é muito importante para que a gente contemple e gere as notas parciais de cada um de vocês, né? Vocês estão participando das aulas aqui remotas, enfim, faz as perguntas, bem bacana, participa, e aí é importante só postar a tarefa, porque isso consolida a participação de vocês e nos ajuda lá na geração das notas de vocês, tudo bem? Então eu vou apresentar aqui a tarefa 4, que está intitulada como Instrumento de Avaliação 2. Nós tivemos um primeiro, né, que foi apresentado ali no primeiro período de avaliação. Esse aqui é o segundo, né? Todo mundo está visualizando o arquivo PDF aqui com as perguntas iniciais? Sim, professor. Ok. Então, pessoal, a primeira pergunta, e essa é simples, vocês vão perceber que ela se repete, e o objetivo é consolidar esse conceito, essa compreensão na cabeça de cada um de vocês, né?
diferenciar demanda e consumo, né? Quando a gente fala de demanda, quando a gente fala de consumo, o que é uma coisa e outra, né? Eu sempre comento, ó, terminou o modo de eficiência energética, se tem uma coisa que vocês não podem deixar de ter certeza do que é, de explicar, é a diferença entre esses dois conceitos, né? O que é demanda, o que é consumo e as unidades de medida de cada um. Então, não pode falar que, olha, consumo é quilowatt por hora, né? E aí fez quilowatt por hora, já deu ruim mesmo, né? Vai ter problema, vai ter errado. Então, lembrando, consumo, né? Consumo é a potência ao longo do tempo. Então, lá, quilowatt-hora. Demanda, lembra lá, o que solicita ao mesmo tempo em determinado momento. Então, se for lá, nesse momento eu vou ligar 2 motores aqui, cada um deles tem 100 kW. Então, nesse momento eu estou ligando 2 motores, cada um com 100 kW, 200 kW. Então, nesse instante, a minha demanda, aquilo que eu solicitei no mesmo instante foi de 200 kW. Então, vocês expliquem aí com as palavras de vocês direitinho essas diferenças, busquem lá no material de apoio. Olha só a segunda questão, né? Nós falamos agora há pouco aí, vínhamos falando aí de qualidade de energia, os problemas causados pelo baixo fator de potência. Né? Então, está aí para vocês descreverem direitinho, tem lá nos slides, tem aí na abordagem que nós discutimos aí já no início da aula, está falando dos problemas, das vantagens, então está aí para vocês descreverem na compreensão de vocês os problemas causados pelo baixo fator de potência. Depois a terceira questão, ela tem uma conta de energia aqui, só uma, e que nós estamos pedindo para analisar a conta e calcular o fator de potência da instalação. Então, lembra que essa análise técnica da conta tem lá o exercício demonstrando, nós fizemos na atividade passada, né, no instrumento de avaliação passada, quem fez, tinha até na tarefa anterior 2 contas, né, vocês fizeram 2 vezes, agora eu estou trazendo uma terceira conta aqui, que é uma conta de 2017, tá? E para dizer qual é o fator de potência dessa instalação. Lembra que quando a gente tem uma conta de energia elétrica, né, a gente, analisando a conta, nós podemos dizer se esse fator de potência, né, que está sendo imposto por esse consumidor, se o fator de potência está bom ou não. Né? Então, primeira coisa o que é um fator de potência bom? É aquele que está de 0,92 para cima, né? Está dentro do que está estabelecido pela legislação. E como que eu sei que o fator de potência está bom ao olhar a conta de energia? Bom, eu sei pelo seguinte, se o fator de potência está bom, quer dizer que eu não tenho cobrança de reativos excedentes, ok? Todo mundo concorda? Se o fator de potência está bom, significa que eu não vou pagar tarifa, né, por consumo excedente de reativo. Todo mundo concorda? Todo mundo lembra que a gente comentou isso daí? Você olha a conta de energia, não tem consumo excedente, significa que o fator de potência está ok. E o que é o fator de potência ok? É o fator de potência maior ou igual a 0,92. Todo mundo lembra desse conceito? O fator de potência bom não tem cobrança de multa ou excedente de reativos? Todo mundo está lembrado disso? Sim, professor. Ok. Então, olhando para essa conta de energia, pessoal, olhando só sem fazer conta alguma, tá? Nós só vamos olhar para as informações que estão na conta, né? Então, nessa conta eu tenho lá a primeira descrição, eu tenho consumo quilowatts-hora na ponta e eu tenho consumo quilowatts-hora fora a ponta, né? Consumo fora a ponta significa que é fora do horário de pico, né? E eu tenho aqui 91.532 kWh. E eu tenho no consumo na ponta, que no horário de pico, 12.936 kWh. Então está aqui marcadinho. Aí eu tenho uma tarifa que é bandeira, né, verde. Essa tarifa é em relação à questão
da tarifa em função das condições das usinas geradoras, né? Se eu tenho um momento de bandeira verde ou bandeira vermelha, está relacionado isso com níveis de reservatórios, a gente não tem nenhuma ação em cima desse tipo de tarifação, tá? Bandeira verde, vermelha, isso em relação a condições dos níveis dos reservatórios, que isso é repassado aí a tarifação direto para o consumidor, tá ok? Então, aqui a gente tem uma tarifação adicional, não temos interferência. E nesses itens aqui de baixo, né, onde eu estou circulando aqui o cursor do mouse, eu tenho o quê? Consumo reativo excedente na ponta, consumo reativo excedente fora a ponta. Então, aqui está 924 quilo, que seriam os KVAs, né, R hora, né, KVA reativo hora, e eu tenho 10.444 KVA R hora também. Então, isso está sendo tarifado, né, e está apresentado aqui R$ 2.540,39 e R$ 224,75. Tenho mais de R$ 2.700 de pagamento em relação ao consumo reativo excedente. Então, se eu estou sendo tarifado por consumo de reativo excedente, significa que o fator de potência nessa instalação está o quê? Está ruim, né? E o que é um fator de potência ruim? É um fator de potência que está abaixo de 0,92. Até aí tudo bem, pessoal? Se eu olhei para a conta e vi que o fator de potência está ruim, significa que o fator de potência está abaixo de 0,92. E como que eu tenho certeza disso? Basta olhar se aparece na conta a indicação que eu tenho consumo reativo excedente. O que é um consumo reativo excedente? A concessionária está te cobrando. Ela está tarifando o excedente de reativos. O que é o excedente de reativos? É aquele que está fazendo com que o fator de potência esteja abaixo de 0,92. Até o limite de 0,92 você pode consumir. Abaixo de 0,92 está consumindo além daquilo que é permitido pela legislação, então a concessionária vinha tarifar. Todo mundo entendeu essa questão do fator de potência, ok ou não ok? Se está ok, a gente diz que está ok, acima de 0,92 não tem como dizer o quanto, né? Se está ok, se eu quiser saber exatamente o valor, eu tenho que colocar um medidor. Porém, quando o fator de potência não está ok, que é o caso desta conta aqui, aparece aqui o consumo de reativo excedente, eu sei que o fator de potência está abaixo de 0,92 e nesse caso é possível, com os dados da conta de energia, eu calcular, estimar qual que é o fator de potência que está sendo imposto nessa instalação. Como que eu faço isso? Eu vou usar aqui as informações do consumo ativo na ponta e fora a ponta, né? E com esse consumo ativo na ponta, fora a ponta, eu tenho quilowatt-hora total do mês, quilowatt-hora total do mês, dividido por 720 horas, que é, né, a carga horária que a gente estipula aí por um período de 30 dias, né, 30 vezes 24 vai dar 720 horas, eu tenho quilowatt-hora dividido por tantas horas, eu vou ter o resultado em quilowatts, ou seja, potência ativa, né, imposta ali no mês. Então, se você tem a potência ativa, e eu sei que no mínimo, né, eu estou demandando um fator de potência de 0,92. Com o fator de potência 0,92, eu acho a potência aparente e acho a potência reativa. Achei a potência reativa para 0,92, eu acho o reativo excedente. O reativo excedente, eu vou fazer o mesmo procedimento, que é o KVAR na ponta, KVAR fora a ponta, somo, divido por 720, eu tenho o KVA reativo excedente. O excedente somado com o reativo de 0,92, eu tenho o reativo total. Potência reativa total
mais potência ativa, que nós achamos ali em quilowatts, eu tenho a potência aparente total. Com a potência aparente total, sabendo a potência potência ativa dividido pela aparente total, eu tenho o fator de potência resultante da instalação. Esse passo a passo, pessoal, eu tenho aqui, vocês fizeram na tarefa anterior, e tem marcadinho aqui, quando vocês entram em arquivos, né, material de aula, tem aqui análise da conta de energia, fator de potência. Essa primeira pastinha aqui tem a aula, né, que contém essa informação, e vocês tá abrindo aqui o PDF, reparem que tem aqui a resolução passo a passo aqui, ó, do consumo total, ponta, fora ponta, é só aplicar esse mesmo conceito aqui até chegar no FP, que é o fator de potência da instalação. Então, repare que tem as 3 páginas aqui com passo a passo, o que vai alterar, né, desse exemplo para o que foi apresentado, né, na conta de energia anterior. A diferença desse exemplo para o outro é o seguinte: muda somente os valores, muda a conta de energia. Então, aqui, nesse passo a passo, você consegue aplicar o que está sendo solicitado nesse terceiro exercício, que é saber o fator de potência médio dessa instalação aqui. Ok? O quarto exercício é similar ao que nós fizemos na aula passada, né? Então, tem o quê? Cargas diferentes. Aqui eu tenho motores de 3 cavalos com fator de potência 0,73, motores de 30 cavalos com fator de potência 0,83 e luminárias aqui, conjunto de luminárias com fator de potência 0,85. Então, reparem que eu tenho 3 cargas distintas com fatores de potências distintos. Quando ligadas juntas, eu vou ter um fator de potência resultante. Esse fator de potência resultante, eu quero fazer a correção. E nesse exercício aqui, né, nós estamos pedindo para que a correção seja feita para 0,95, né, até acima de 0,92, para que vocês apliquem aí a metodologia e, independentemente aí do fator de potência desejado, o procedimento para executar é o mesmo. Então, basta buscar lá o exemplo, né, também da aula passada, né, se nós formos lá no Teams aqui, quando eu fecho no material de apoio, tá? Então, material de aula, tenho aqui fator de potência, tá? Então, aqui, ó, exemplo múltiplas cargas, tá vendo? Então, esse exemplo múltiplas cargas é aquele que tem a resolução do exercício, que é esse exercício aqui, que eu tenho múltiplas cargas. O que vai mudar, né, desse aqui para o que está resolvido? Muda somente a questão dos valores, né? Então, basta aplicar ali a questão dos valores e chegar no banco de capacitores que precisa para corrigir o fator de potência para 0,95. E qual que é a informação do banco de capacitor que a gente tem que informar? É quantos kVARs, né, esse banco de capacitor tem que ter para fazer a correção do fator de potência. E o último exercício é dimensionar, né, qual que é o banco de capacitor para corrigir o fator de potência de 17 motores iguais, né? Esses 17 motores iguais, eles têm os dados de placa, está na figura abaixo, e eu quero fazer a correção para 0,92. Né? Aqui eu também pergunto qual será a corrente da instalação antes e depois da correção. A corrente da instalação antes e depois da correção, ela está relacionada àquilo que a gente costuma dizer, que quando eu tenho um motor funcionando sem a correção do fator de potência, a minha corrente é o quê? Ela é mais alta, tá certo? Quando você corrige o fator de potência, o que você vai ter de potência aparente? A potência aparente não vai diminuir. Se a potência aparente diminui, potência aparente é igual a raiz de 3 V vezes I. Raiz de 3 vezes tensão vezes corrente. Então, se a potência aparente diminui, a corrente elétrica vai diminuir, ok? Então, esse é um exemplo que vocês vão fazer.
qual que é o motor? Né? São 17 motores com esse dado de placa que está aqui. Okay? Então, vocês vão identificar, né, como que funciona os 17 motores iguais, vão calcular ali o fator, o banco de capacitor que precisa, né, para poder corrigir, e de acordo com o banco de capacitor que vai ser calculado, vocês vão chegar aqui no catálogo que está do lado aqui do dado de placa do motor, e identificar qual é o código, né, a referência do banco de capacitores para fazer essa correção. Olhando rapidamente esse dado de placa que está aqui, pessoal, nós temos um motorzinho aqui da WEG, né, de 3 cavalos, tá certo? Esse é um motorzinho de 3 CVs. Então, nós estamos falando de 17 motores de 3 cavalos. E o fator de potência dele está aqui embaixo, né? No dado de placa aqui embaixo, cosseno φ 0,81, tá? Então, 0,81 é o fator de potência dessa instalação. Se eu liguei 17 motores iguais, se os motores são todos iguais, o fator de potência ele é 0,81. Tudo bem? Eu quero corrigir para 0,92. Então, basta aí chegar no valor da potência ativa, né, com a potência ativa, cosseno φ acha a potência aparente, acha a reativa e faz aí a correção seguindo os exercícios que nós colocamos. Então, se vocês olharem lá aqui no Teams, para fator de potência, você tem múltiplas cargas e tem um exemplo com a correção do fator de potência somente com uma carga, tá? Tem aqui o exemplo. Então, vocês podem aplicar, seja múltipla carga, seja uma carga só, dá para aplicar o procedimento também, sem qualquer problema, tá? Aqui vocês estão vendo no dado de placa que aparece o valor da corrente elétrica desse motor ligado em 220 volts, ok? Então, essa corrente é a corrente nominal do motor. Para 220 volts, a corrente aqui é de 8,4 amperes. Todo mundo está visualizando aqui esses 8,4 amperes no dado de placa do motor. Esse 8,4 amperes de corrente é por uma tensão de 220 volts. Esta corrente, pessoal, que está no dado de placa, é a corrente para o motor funcionando sem a correção do fator de potência. Okay? Então, sem correção do fator de potência, a corrente de 8,4 amperes. Quando você corrige o fator de potência, a potência aparente ela vai reduzir, porque você não está consumindo da rede o que? A energia reativa. Né? Esses 8,4 amperes está considerando que a corrente que vai suprir os reativos necessários para esse motor funcionar. Então, se você coloca o banco de capacitor para a rede, e você não vai solicitar os 8,4 amperes. Né? O motor, sim, só que o motor vai ter uma demanda de energia reativa vinda do banco de capacitores e a outra energia ativa oriunda do transformador, ok? Pessoal, dúvidas em relação ao exercício? São esses 5 exercícios que estão aqui, né, indicados nesse PDF, tá? E se vocês analisarem lá no canal geral, né, onde tem a tarefa 4, basta clicar aqui para exibir tarefa. Vai abrir aqui para vocês, esse mesmo PDF que foi colocado. Então, Professor, fazer uma perguntinha rápida aí. claro, claro. Quando o senhor falou 720 horas, eu não entendi 720 horas, porque como é que o senhor chegou nesse cálculo de 720 horas? Isso que eu queria entender. Muito bem. 720 horas é o seguinte, né? Vamos buscar aqui. Todo mundo vai visualizar. Deixa eu ver se... Sobre
calculadora aqui do Windows. Não abriu, deixa eu ver aqui. Abre aqui. Então vamos lá, pessoal. Se eu pegar aqui, por exemplo, 30 dias, né? Estabelecer assim que a média de um mês, né? Em um mês eu tenho 30 dias. Alguns meses tem 31, outros tem 28, no caso de fevereiro, né? Mas entre 31 e 30, a gente estabelece uma média de 30 dias. Cada dia tem 24 horas, né? Então, se eu pegar 30 vezes 24, me dá o quê? 720 horas, tá ok? Então, olhando aquela conta de energia, né? Vamos analisar o seguinte, que o consumo na ponta aqui, eu tenho 12.936, né? Então, 12.936, vocês vão colocar aqui, ó, 12.936 e vão somar com o consumo aonde? Né? Vocês vão somar com o consumo fora da ponta. O consumo fora da ponta é 91.532. Então, vocês vão vir aqui, somar com 91.532. Ok? Igual. Então, deu 104.468. O que é esse valor? É o consumo ativo total. Porque esse consumo ativo total, ele é a somatória do consumo na ponta, que é 12.936, mais o consumo fora da ponta, que é 91.532. Então, isso tudo deu 104.468. Pessoal, o que significa 104.468? Isso aqui é quilowatts-hora, tudo bem? Quilowatt-hora é consumo. Todo mundo concorda que 104.468 é quilowatt-hora, que está relacionado com consumo? Até aí, tudo bem? Ok, professor, tudo bem. Tudo bem. Se eu tenho quilowatt-hora e eu vou dividir pelo tempo, que é hora também, então quilowatt-hora dividido por hora, cancela hora com hora, sobra quilowatts. Né? Quilowatt, o que é quilowatt? Potência ativa. Então, nós vamos pegar esse quilowatts-hora do mês e dividir pelo total de horas do mês. Qual que é o total de horas do mês? Nós estamos estimando aqui 720 horas. Por que 720 horas? Porque são 30 dias vezes 24 horas por dia. Ok? Então, quando eu faço isso, eu chego no valor de 145 aqui, 0,09. O que é esse 145? 145 quilowatts. Então, seria a minha potência ativa, 145 quilowatts, ok? Se você multiplicar por 720, chega nos 104 mil novamente, né? Mas nós vamos dividir aqui para manter os 145 quilowatts. Então, 145 kW é a potência ativa média que foi imposta aqui para essa instalação ao longo do mês. Se você tem a potência ativa em quilowatts, com o fator de potência 0,92, eu acho a potência aparente. Potência aparente, potência ativa, eu acho potência reativa para 0,92, que é o limite. Mas por que eu estou fazendo 0,92? Porque se o fator de potência ele está abaixo do 0,92, significa que, no mínimo, o reativo de 0,92 eu já estou consumindo. Eu estou consumindo para 0,92 e mais o excedente. Por isso que eu achei, primeiro, a potência ativa, que não muda, potência ativa é igual sempre. Divido por 0,92, acho a aparente. Aparente com o ativo, eu acho o reativo de 0,92. Se eu tenho potência reativa de 0,92, eu vou lá na potência, no consumo de reativo excedente. Porque com o consumo de reativo excedente, eu vou achar a potência reativa excedente.
potência reativa excedente, que é além de 0,92, mais o reativo 0,92, eu tenho a potência reativa total. Potência reativa total mais potência ativa, eu tenho potência aparente total. Com a potência aparente total e a potência ativa que não muda, eu acho o fator de potência da instalação total, que vai ser um fator de potência abaixo de 0,92, ok? Então é só seguir o procedimento, esse passo a passo, né? São essas etapas que eu acabei falando aqui, mas muitas vezes falando, né, passa muito rápido, mas tem um procedimento passo a passo que nós fizemos esse exercício junto com vocês, explicando direitinho, está descrito lá no material de apoio, ok? Ok, professor, beleza. Só dúvida em relação à questão da 720 horas, em questão da análise da conta, das múltiplas cargas aqui. Fiquem à vontade para perguntar. A gente tem para cada um desses exercícios, cada questão dessa tarefa, tem no material de apoio lá exatamente a forma como executar. Enfim, então é só seguir ali o passo a passo, fazer. Se tiver alguma dúvida, tranquilo, podem perguntar, né? Nós teremos aí, já a partir de hoje, vocês começam a fazer, tentem fazer direitinho, vocês vão ver que não é difícil, né? Basta executar lá o passo a passo que é estabelecido na metodologia. É importante fechar isso porque na semana que vem, nós vamos ingressar já em outro assunto de qualidade de energia, que é bem interessante e que a gente precisa avançar, que é o aspecto da continuidade da tensão. Então, tem indicadores de continuidade que são estabelecidos pela concessionária, nós vamos falar de problemas de auditoria na concessionária que é feita pelo operador nacional e as compensações quando você tem perdas desses indicadores, né, quando o nível de tensão ele fica com fornecimento precário, crítico, e a concessionária ela tem que compensar isso financeiramente com créditos na conta de energia do mês subsequente. Então, isso é bem interessante, vocês vão entender como que funciona esse procedimento dos indicadores de continuidade. E aí a gente começa a avançar na questão do continuidade, depois vem harmônicas, transitórios e toda a parte de eficiência energética com o uso de inversores de frequência acionando máquinas rotativas, né? Nós vamos praticamente fechar aí o semestre tratando desse tema aí dos inversores acionando motores elétricos e com isso você conseguindo melhorar muito a eficiência energética da sua instalação, né? Você reduzir significativamente o consumo quando você aplica, né, faz uso dos inversores de frequência em sistemas que você precisa de variação de velocidade, tá? Nós vamos analisar passo a passo e ver, comprovar, né, o porquê que compensa você fazer uso dos inversores nessas aplicações e aprender a argumentar e estabelecer qual é o payback do investimento, ou seja, se você substituir um sistema antigo por um inversor de frequência, aquele investimento que você fez no inversor, quanto tempo você tem o retorno do investimento. Vocês vão aprender a fazer isso também. Isso assim, já na próxima aula, né, a gente praticamente conclui aí hoje essas questões do fator de potência, né, vocês têm esse exercício para fazer, já fica postado. Na próxima aula a gente já ingressa no tema continuidade da tensão, que é um dos próximos temas de qualidade de energia que nós vamos tratar. Professor, Pois não? posso fazer uma perguntinha aí, mas acho que é um pouquinho fora do seu tema aí. Tem problema, não? Pode perguntar, não tem problema. Professor, eu tenho o sistema Soft Start. O senhor poderia me explicar como é que ele funciona? Eu vi o sistema Soft Start e pelo que eu vi lá, ele fica ligado no circuito de força. Me parece que ele é um sistema eletrônico, é isso? Isso, né? O sistema Soft Start, né, ele vem o próprio nome, né, ele faz qual referência? O soft significa suave, tá? E o start é de partida.
Então, o soft starter, ele é o quê? Ele é um sistema de partida estrela-triângulo melhorado, né? Muito melhorado, por quê? Enquanto estrela-triângulo, você tem o quê? Você aplica um degrau de tensão, porque quando você fecha o seu motor em estrela, você está fazendo com que a alimentação desse motor fique com uma tensão mais baixa, para ele vencer a inércia, né? E depois de vencer a inércia, você aplica a tensão total, aí ele entrega energia máxima e você não tem o pico de corrente na partida, tá? Então, o estrela triângulo ele faz isso, ele faz o quê? Um degrau de tensão para você suavizar a corrente de partida. Já o soft starter, ele é um sistema eletrônico. Então, em vez de ele aplicar um degrau de tensão só, como faz um estrela triângulo, ele aplica uma rampa de tensão, né? Então, ele vai começando com a tensão pequenininha, vai aumentando, 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 até chegar na tensão nominal, a tensão máxima de alimentação do motor. Então, ele parte do zero até a tensão máxima. Em quanto tempo? No tempo que você parametriza no próprio soft starter. Então, o soft start é um sistema eletrônico de partida que tem o objetivo de fazer uma partida suave, né? O que é uma partida suave? É aquela partida que você faz aplicando, né, aumentando a tensão aos poucos. Você não aplica a tensão de alimentação do motor de prontidão, como é o caso de um sistema de partida direta, né? Qual que é o problema da partida direta? Você aplica a tensão no motor, o motor está parado, recebe tensão máxima, então o objetivo é que ele quer sair do estado de repouso zero e ir para 1750 RPM em 0 segundos. Então ele precisa de muita energia para fazer isso rápido, e aí você tem um pico de corrente. Ao passo que quando você aplica a tensão aos poucos, você aplicou a tensão, tem um torque pequenininho, o motor já começa a vencer a inércia, ele vai girando o eixo, você vai aumentando a tensão, ele vai vencendo, enfim, e você vai fazendo uma partida suave, sem ter a necessidade de aplicar muita energia para fazer a movimentação, e com isso você tem a corrente na partida do motor, não tendo aquele pico que normalmente você acontece no sistema quando você faz uma partida direta. Chega a impor valores de 6 a 7 vezes aí a corrente nominal do motor. Quando você faz uma partida suave, você não tem esse pico de corrente na partida. E como que funciona o soft start? Ele é um sistema eletrônico que é composto por tiristores, né? Então você tem lá os triacs, né? Normalmente são os dispositivos aí tiristores que atuam com controle pelo gate, e você tem um sistema de disparo desses triacs que controla o que? Ele vai ceifando ou liberando, né, parte dos semiciclos da tensão de alimentação. Então, você tem uma tensão senoidal, ele vai fazendo o quê? Ceifando ou liberando todo o semiciclo para que você tenha uma tensão resultante no motor que varie de zero até a tensão máxima, tá? Esse tempo, né, do zero até a tensão máxima é parametrizado no próprio soft starter. Então, o soft starter, o que ele faz? Apenas faz uma rampa de tensão no seu motor, de forma a não aplicar tensão nominal diretamente e fazer com que a corrente de partida seja o que? Suavizada, tá certo? Então, ele é um sistema de partida suave. Como que ele funciona? Aplicando tensão aos poucos. Ele aumenta a tensão no motor aos poucos, na hora da partida, e esse tempo ele é estabelecido na própria parametrização do soft start. Ok? Ok, professor, eu vi um sistema, esse sistema é ligado como se fosse uma partida direta, mas com todos os fios do sistema de força do circuito, ele fica ligado, passa direto pelo soft start. E eu vi um TC, e o TC, ele estava ligado nos 3 fios de passagem ao mesmo tempo, e ele estava mandando um sinal, estava mandando talvez um contato aberto ou fechado, uma bobina do contator auxiliar.
No sistema soft start, eles fazem controle através de um TC do fluxo de corrente para ligar ou desligar o sistema? Como é que é feito isso, professor? Você tem uma retroalimentação do sistema para efeito de proteção, tá? Então, você imagina o seguinte, que se você tenha uma sobrecarga no seu sistema, né, ou algum tipo de desequilíbrio, você atua no comando eletrônico do próprio soft starter para poder fazer a proteção dos elementos, tá? Então, a proteção do soft starter ela é feita automaticamente, ela precisa de uma retroalimentação da corrente da carga, ok? Seja por algum eventual desequilíbrio, né, das fases, ou por uma eventual fuga de corrente ou fuga para massa, algum distúrbio que venha fazer com que o seu sistema de soft starter desative, né, e deixe de retroalimentar essa questão do problema que tenha sido gerado na instalação. Então tem sim, normalmente os TCs que têm o objetivo de retroalimentar o próprio sistema eletrônico que está controlando o soft starter. Entendi. E normalmente, quando esse soft start dá problema, tem que substituir ele, né, professor? Porque não dá para o eletricista fazer manutenção dele, né? Depende da potência, tá, Rubens, e do tipo de soft starter, porque, por exemplo, dependendo do nível de potência, você tem tiristores que podem ser substituídos, né? Então, tudo vai depender ali então, mas se você pega um soft starter, né, para um sistema de baixa potência, você vai pegar um soft starter para alimentar um motor aí de 1 CV, 3 CVs, enfim, são soft starters mais compactos, enfim, então normalmente não compensa, né? Às vezes se deu um problema lá, você não vai consertar lá o tiristor que faz a troca do conjunto inteiro. Mas dependendo do nível, né, de potência, você tem lá as pastilhas, né, com os tiristores que são extraídas, podem ser testadas e às vezes você acaba fazendo a substituição de um desses elementos, tá? Então tudo vai depender das características do seu equipamento, do nível de potência, para saber se compensa de fazer só a substituição dos tiristores ou se em determinado momento precisa realmente trocar o equipamento por completo, tá? Então é uma análise feita aí caso a caso, tá? Já tive situações de ver ali a manutenção na placa com os tiristores, muitas vezes até problema de trilha mesmo, que houve ali um mau contato, alguma sobrecarga que acabou danificando uma retroalimentação, algum comando do próprio soft starter, e tem situações que você condena realmente o equipamento havendo a necessidade da aquisição de novo, tá? Então, cada caso é caso. O importante é saber que esses dispositivos, pelo fato de eles serem eletrônicos, eles são extremamente sensíveis. Okay? Todo dispositivo eletrônico, principalmente aí soft starters, inversores e tudo mais, se você tem semicondutores, né, que são os casos do tiristor, sistema de diodo, enfim, tudo isso são equipamentos sensíveis que não suportam aquecimento, né, sobrecargas. Então, sempre você vai precisar, para esses sistemas eletrônicos, um sistema de proteção rápida, né? Se qualquer tipo de sobrecarga, sobrecorrente, a proteção tem que atuar rapidamente. É diferente de um equipamento elétrico. Um equipamento elétrico, ele é robusto, ele suporta sobrecarga por um determinado tempo. Equipamento eletrônico não suporta sobrecarga, sobreaquecimento, né? Se tiver sobreaquecimento num chip, num tiristor, ele venha a danificar rapidamente. Então, por isso, vocês vão reparar em sistemas com inversores de frequência, que tem os IGBTs, que tem o soft start, com os tiristores, você tem uma parte de controle que faz o comando desses dispositivos, mas você tem, muitas vezes, associado a esses semicondutores, toda uma infraestrutura de dissipação de calor e refrigeração. Então, se você tem um sistema dissipador que é enorme, né, com chapas de alumínio e tudo mais, com esses tiristores acoplados e
todo o sistema de cooler, né, ventoinha, refrigeração forçada, para garantir a refrigeração e a manutenção da temperatura adequada na operação desses equipamentos, ok? Então, atenção muito especial com a refrigeração. Se você tiver, muitas vezes, um dispositivo, um soft starter e tudo mais, ele pode estar trabalhando corrente nominal e vir a danificar e queimar com frequência se você não tiver um sistema de refrigeração adequado, né? Se o seu sistema ele está em um ambiente que a temperatura já está elevada, você não está numa sala que existe uma climatização, que existe ali o sistema dissipador de calor, existe o cooler atuando diretamente nesses dispositivos. Então, muitas vezes, uma falha na refrigeração desses dispositivos pode acarretar também em danos, mesmo que você esteja operando dentro da faixa de corrente nominal, ok? Então, tem que ter atenção especial com equipamentos eletrônicos. É diferente de situações com equipamentos elétricos. É muito comum vocês se depararem com motores elétricos da década de 60 e se eles estiverem com a sua manutenção preventiva em ordem e tudo mais, são máquinas que duram muito tempo, porque tendo a sua proteção no seu devido, atuando, né, direitinho, mesmo que você tenha situações de sobrecarga, é comum uma máquina, né, continuar operando ali e não ter grandes danos quando você tem sobrecargas por curto espaço de tempo. Tá certo? Ok, professor. Obrigado aí pela explicação. Não, por isso. Tranquilo. Então, pessoal, toda essa reflexão que nós estamos comentando de eficiência energética, né, de equipamentos e tudo mais, é para vocês perceberem a relevância que é essa área tecnológica e o trabalho de vocês, né, o trabalho de vocês como técnicos, mantenedores e profissionais que vão garantir, buscar uma instalação operando com a máxima eficiência, né? Energia elétrica, né, ela é fundamental para tudo, pessoal. Sem energia elétrica, as coisas não funcionam, né? Viram um caos. Então, para você ter energia elétrica, você tem que pensar que a infraestrutura ela tem que estar 100%. Se você não tem uma infraestrutura funcionando muito bem, o que vai acontecer? Todo o resto, né, do fornecimento vem por água abaixo. Vocês viram os impactos que tiveram aí, né, ao longo da semana na região norte do país, lá na região do Amapá, por uma falha, né, grave, né, uma falha elétrica, está sendo apurado aí a questão dos casos, mas pegou fogo, o pessoal não tem jeito, né? Se pegou fogo é porque houve falha na operação dos equipamentos elétricos, tá? Houve falha na devida proteção, houve falha, eventuais falhas de manutenção. Então, lembrando, equipamento elétrico, né, bem mantido, né, com as manutenções em dia, ele dura porque ele suporta sobrecargas, ele suporta sobrecorrência em curto espaço de tempo. Então, quando você tem problemas dessa natureza, normalmente é porque houve falhas, né, no processo. Pra vocês terem uma ideia, né, nessa situação lá dos transformadores, um dos transformadores que não foi atingido, né, porque ele estava parado, ele estava parado para manutenção, né? E estava parado para manutenção desde dezembro de 2019. Então, nós estamos em novembro de 2020. Então, vejam, né, a atenção ali com a questão da manutenção de um ativo, né, de um bem que é estratégico, né, para a operação de uma região, de um estado, né, composto aí por mais de 16, 17 cidades diferentes que são atendidas por essa infraestrutura. Então, imaginem, pegar fogo numa subestação é um caos. Energia elétrica, sem energia elétrica, o que isso ocasionou, pessoal? Faltou água, porque se você não tem energia elétrica,
né, os grupos motobombas aí da empresa que presta o serviço de saneamento. Imagine aqui no estado de São Paulo, caiu energia elétrica, caiu aqui a cidade de Santos, deu um apagão. Se a estação elevatória lá da Sabesp, lá de Cubatão, parar de operar, se não estiver bombeando ali, fazendo todo o tratamento de água e os elevatórios de água, fazendo a distribuição disso daí, você tem vários conjuntos de motores, de bombas que operam, né, e precisam de energia elétrica. Então, sem energia elétrica, não chega água em casa, né? Sem energia elétrica, você tem os sistemas de telefonia não funcionam, e com isso a internet para também de funcionar. Você tem os caixas eletrônicos param de funcionar, a bomba de gasolina para de funcionar, semáforo deixa de funcionar, ou seja, vocês imaginem, né, se você não tem acesso a aplicativos, não tem acesso à internet, não tem acesso ao sistema, você não consegue ir no supermercado, você não consegue, enfim. Reparem que na fonte, o principal elemento, né, que originou tudo isso foi a perda do fornecimento de energia elétrica. Então já estão aí, desde o dia 3 de novembro, o Estado declarou ali a condição de calamidade pública, né, por 30 dias, e imaginemos que não é confortável você ter uma pane dessa natureza, e que muitas vezes são panes ocasionados aí pela falta da manutenção adequada na sua infraestrutura elétrica. Então é só uma reflexão para entender aí a importância da área tecnológica, a importância de vocês terem, né, darem a devida atenção à área de vocês e buscar o aperfeiçoamento, né, o foco nessa área, buscando instalações mais eficientes para que você possa ter a sustentabilidade na operação, né, não chegar numa condição como foi aquela que a gente presenciou, né, na última semana. Ok? Beleza, professor. Obrigado pela... Muito, não por isso, de nada, pessoal. Então, em relação ao exercício, alguma dúvida? Está claro? Todo mundo entendeu o que precisa fazer ali dos 5 exercícios? Bem? Entendi, professor. Tá claro? O Renan tá na aula aí também, está acompanhando direitinho. Mileno, prazer aí, tá presente na aula, bom aí que você tá presente, retornando, torcemos aí para que você possa aí efetivamente concluir o módulo, né, e qualquer dúvida, tá, fica à disposição, a gente sabe aí muitas vezes das dificuldades, os colegas estão trabalhando, estão com outras atividades e se esforçando aí para poder concluir o curso. Enfim, nós estamos aqui à disposição para ajudá-los nesse sentido, tá? Então, se tiver alguma dificuldade, pode mandar aí mensagem, alguma coisa assim, e a gente sempre procura aí nas segundas-feiras, vocês repararem, eu sempre entro mais cedo aí, né? Questão de meia hora antes, eu já estou na sala de aula. Eventualmente, se alguém quiser entrar, né, nesse período, tirar dúvidas em relação ao tema que foi colocado, fiquem à vontade, pessoal, para entrar e fazer as perguntas sem problemas, né? Normalmente 30 minutos antes eu já estou dentro da sala à disposição, então se precisar pode fazer as perguntas, a exemplo do que o seu Rubens tem feito aí e já colabora para que a gente dê sequência nas aulas, ok? O assunto ele é complexo quando não se sabe, né? Mas quando você compreende direitinho, entende o passo a passo, vocês percebem que basta assistir a aula, ter uma compreensão, fazer o exercício prático, e isso facilita aí o entendimento, vocês vão poder aplicar tranquilamente no dia a dia de vocês, ok? Então, aí, obrigado, feedback do Mileno e dos demais colegas, e tendo dúvidas, não esqueçam, pode mandar mensagem, pode entrar um pouquinho antes nas aulas da segunda-feira, que eu estou à disposição aí para
para explicar direitinho para vocês aí. Perguntas, pessoal? Alguma uma pergunta, comentário? Fiquem à vontade. Tá fácil? Tá tranquilo? Tá aqui? Tranquilo aí, professor. Obrigado aí, viu? Boa noite. Tá tranquilo. Então, maravilha, pessoal. Se tiver tudo em ordem direitinho, né? Então vou agradecendo a atenção de vocês, né? Desejar aí um bom término, né? Que consigam aí a fazer esse exercício. Não esqueçam de fazer nesse período. Aproveitem. Reforçando na semana que vem, eu entro um pouquinho mais cedo na sala. Se precisar, é só ingressar direitinho para tirar as dúvidas, né? Que eu estou à disposição. E a partir das 9h15, a gente já ingressa, né, no tema novo aqui de qualidade de energia, que é o tema de continuidade aí do fornecimento da atenção em regime permanente, que esse já é o tema para a próxima aula. Não percam aí os próximos capítulos, ok? Sempre um prazer estar aqui com vocês, agradeço aí a atenção, o empenho de todos, né? E desejo aí um bom término de noite e uma boa semana para todos vocês. Falou, professor. Valeu aí. Boa noite. Beleza. Boa noite aí, valeu, obrigado. Bom, obrigado, Ótimo. hein, pessoal. Valeu, boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Obrigado aí. Qualquer coisa, nós estamos à disposição e aproveitem para fazer os exercícios aí ao longo da semana. Obrigado. Obrigado, boa noite, bom descanso. Obrigado, pessoal.